O conto que eu vou comentar hoje é do Germano Almeida, ele é cabo-verdiano. Então, a história se passa numa das ilhas de Cabo Verde. Vamos pensar que são comunidades muito tradicionais. Vamos lembrar que o Germano Almeida é desembargador, então ele é formado em direito, ele já foi juiz, ele fez julgamentos em várias ilhas, né? Ele já teve a vivência, né, dessa pressão social e tradicional, né, que esses pequenos lugares promovem. Esse conto ele está contido no livro Histórias de Dentro de Casa. É um título bem curioso, né? Porque geralmente em lugares mais tradicionais o que se passa dentro de casa fica dentro de casa, né? E ele vai provocar essas histórias. O conto escolhido é o primeiro que está nesse livro, se chama Em Memória, né? E também tem uma história assim, o título já é bem provocativo, em memória de quem, né? Do quê? Eu vou fazer um breve resumo do conto e depois nós vamos conversar um pouco sobre ele, tá? O conto, ele tem como ponto central Dona Rosalinda. O nome dela já é Rosa Linda, né? É uma mulher bastante curiosa. Ela foi casada, ela teve ela está no terceiro marido, desculpa. O primeiro marido foi Hermenegildo Ramos, um homem muito tradicional. Eles namoraram, noivaram, casaram e a noite de núpcias para ela foi traumática, né? A malinha dela ficou pronta e ele disse para ela que se ela não fosse virgem, ele ia devolvê-la para o pai. Então ele não permitiu que ela desfizesse a mala, tá? E ele não permitia, depois da primeira noite, como ele viu que ele era virgem, ela ficou, e ele não permitia que ela sentisse prazer, porque uma mulher de respeito não sentia prazer. Ele morre de uma forma muito curiosa, vamos dizer assim. Ele era alérgico a cheiro de água sanitária, e um dia ele esquece que ele é alérgico, enche o banheiro de água sanitária e ele morre, tá? Aí ela tem um segundo casamento com Fernando de Macedo. Esse Fernando de Macedo vai ensinar a Dona Rosalinda a sentir prazer. E ele ensina tão bem que ela quer sentir prazeres, né? Além do prazer com o marido. E corre uma conversa na cidade que ela tinha um caso com um português chamado Vitorino. E toda vez que o Macedo ia a Portugal, esse Vitorino se encontrava com Dona Rosalinda e começou uma situação ali muito complicada, tanto que um dia o Macedo volta repentinamente para pegá-la com o Vitorino, não pega, e no dia 5 de julho de 75, data da independência de Cabo Verde, no meio dos fogos e comemorações, Fernando de Macedo se suicida com um tiro na cabeça. Uma morte também um pouco estranha, né? Mas ela sai correndo, desesperada, e a partir da morte do Fernando, ela começa a organizar uma missa em memória do marido, mantendo esse luto com um ritual anual. Tem a missa e depois da missa, ela vai para um bar beber em memória dele. E é justamente no bar em que a suspeita dela com a traição com o Vitorino acontece. E ela vai ter o terceiro marido, que é o Teodoro de Almeida, com quem ele está, né? E a acompanha nessa missa anual, mantendo viva a memória do Macedo, né? Pelo tempo. Então, Teodoro Almeida é o terceiro marido. É basicamente isso a história da Rosalinda, né? Então, o narrador não dá muito detalhes sobre essa narrativa. Ele conta e o leitor que tire as suas próprias conclusões, né? Ele trabalha bem como aquele narrador do Adorno, né? Ele cria uma distância estética com o que é narrado. Então ele vai variando, né? Esse olhar como a câmera de cinema faz, né? E ele não dá explicações. E isso provoca no leitor uma série de suposições, né, e hipóteses do que realmente aconteceu. Eu vou dar minha leitura, tá? Eu vou pedir licença aqui, vou dar minha leitura. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, esse narrador ele é muito irônico, né, com o leitor. Ele é um estilo meio kafkaniano, vamos dizer assim. Ele vai deixando pistas na narrativa, ele vai persuadindo o leitor. E um leitor desavisado, ele vai achar que realmente foram mortes naturais, que a dona Rosalinda é uma mulher muito honrada, né? Muito respeitada na cidade, que infelizmente ficou viúva. A minha leitura é outra. A minha leitura é de que ela promoveu a morte do primeiro marido,
Porque uma pessoa alérgica à água sanitária, ela não morre assim de repente. Ela vai morrendo por sufocamento, né? Então, é um processo um pouco longo, porque a glote tem que dilatar, a pessoa perde o ar e ela não viu o marido passando por toda essa situação dentro do banheiro. Ah, assim, na minha imaginação e na minha leitura, ela trancou o banheiro e deixou ele morrer, porque ele era um marido horrível, né? Vamos combinar, ela tinha que estar com tudo na hora certa, casa limpa, arrumada, ainda tinha que ter relações com ele sem sentir prazer. É terrível essa situação para uma mulher, né? O segundo marido, ele ensinou ela a sentir prazer. Ele ensinou várias posições, né, vários momentos assim, e ela descobriu um mundo que ela não conhecia. E ela quis conhecer mais, né, com Vitorino, né, o português que ia para lá. Ela sim, esse marido tinha tudo isso, mas ele tinha um outro lado também que provocou nela uma reação. Ele era um jogador, ele jogava, ele punha o dinheiro e os bens da família numa situação bastante complicada. E esse marido vai viver com ela na mesma casa do Hermenegildo, né? Ela herdou essa casa do primeiro marido. Então é um bem dela. O suicídio, a cena ali no livro, eu não vou trazer aqui para não ocupar muito tempo, mas tem muitas pistas de que não foi bem um suicídio, né? E a comunidade não, ele se matou por dívida, por vergonha. E como ele era de um partido conservador, também a questão política ali levantou alguns elementos. O que me faz pensar que foi ela? Primeiro, a missa, tá? Nunca fez missa para o primeiro marido. E ela mantém essa missa para o Fernando durante anos. E o terceiro marido aceita, né, essa história. E depois da missa ela vai para o bar, justamente o bar onde ela se encontrava com o Vitorino. E é meio assim como. E ela dá um sorrisinho quando ela vai lá e bebe. É meio como assim uma vingança, né? Uma dissimulação dessa rosa linda, né? Rosa é uma planta delicada, uma flor delicada, mas que também tem seus espinhos, né? Conforme a qualidade da roseira. E aí ela está nessa vivência com esse terceiro marido, a gente sabe até quando, né? Então, na minha leitura, ela matou os dois primeiros maridos, né? Isso sempre dá uma polêmica enorme. Então, depois que você ler esse conto, você me diz aqui qual foi a sua leitura, né? Esse narrador adorniano, ele é terrível. Ele provoca, ele dá pistas, ele puxa o seu tapete, ele levanta a cortina para você ver por trás, né? O que está feito. Ele não conclui nada, né? Está bem naquele estilo Benjamin, né? Do Walter Benjamin, que uma boa narrativa está em não dar explicações. Ele não dá, ele narra. Você é que dê, é que faça, né? A sua leitura e dê as explicações que você achar mais conveniente, tá? Então, leia e depois me conta aqui qual foi a sua leitura. Eu vou adorar saber.